Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Eu tô trazendo aí o vídeo do canal do BNS Animes, a raça dos 41 Supremos em Overlord finalmente foi revelado, spoilers. Então bora ver aí, né, esses spoilers aí sobre as raças dos 41 seres supremos do Overlord, né? Vamos entender agora as raças dos personagens dos amigos dos Ainz, porque até agora, pelo menos, não foi explicado, né, como que era, né? O quão poderoso era os outros amigos do Ainz. Tipo, já foi falado sobre alguns, o quão poderoso de fato eles eram, mas ainda tem muitos amigos deles que deixou de aparecer, né? E aqui vai se revelar realmente a suas raças, né? O quão poderosos são a raça de cada um, né? E quão poderoso é os seus amigos, aqui a gente vai entender melhor. Porque todo mundo já sabe que Ainz não é o mais forte de Nazarick, né? Em questão do quando era um jogo. Quando era um jogo, o Ainz não era o mais forte do seu clã. Tipo, ele governava seu clã lá como líder, sim, top lá, tudo. Mas ele não era o mais forte. Ele era meio que o estrategista, né, também do clã, tudo, né, nas batalhas lá. Mas ele não era o mais forte. Então, agora, atualmente, onde tá o anime, onde eles foram teleportados, mesmo assim o Ainz ainda também não é considerado como mais poderoso. Mesmo ele sendo o líder da tumba, ainda existe NPCs mais poderosos que o Ainz em questão de habilidades. Agora, se vai usar itens, essas coisas, aí muda um pouco a história. Mas aqui nós vamos ver, né, os seus amigos poderosos que existiram lá no jogo. Então, bora lá. Nós já falamos bastante sobre os seres supremos, apesar de conhecer um pouco sobre cada um deles, com os vídeos que eu já trouxe aqui, chegou a hora Eu da não gente saber a conheci verdadeira eles raça de ainda. cada um. Né? Cada um tem a O sua quão própria raça, poderosos suas são. próprias Pelo menos esse características, vídeo eu não coisas trouxe. surpreendentes e escondidas que ninguém jamais imaginou. Então bora conferir todas as raças de cada um dos seres supremos conhecidos até hoje. Lembrando para vocês que nem todos foram citados ou mostrados na novel ou algo do tipo. Tem alguns até que a raça é desconhecida, então vão ficar alguns de fora normalmente. Mas aí, os que tem, a gente tem que ter fôlego pra trazer aqui pra vocês. Então vamos nessa, vem comigo, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Depois da gente falar sobre as raças em Nazarick, vocês pediram muito pra falar sobre as raças dos seres supremos, e cá estamos nós. Cara, teve muito pedido mesmo. Eu preparei até essa listinha com carinho, com o nome de cada um, tudo que vocês pediram, né? Então capricha nesse like aí pra fortalecer a gente. Eu sei que tu não vai decepcionar, cara, vai mandar esse like brabo que ajuda muito, cara. Tu é um ser supremo. Então vamos que vamos começar diretamente pelo Touch Me. Esse cara, apesar de não parecer, ele é da raça inseto. Pois é, o Touch Me tá sempre andando com aquela armadura, mas ele é um inseto. E dependendo da sua especialização e forma, os insetos possuem uma variedade de habilidades aí. Comumente, eles possuem algum tipo de magia sensorial especial especificamente. Talvez seja isso, que facilite até pro Touch Me para ele conseguir lutar, ter essa percepção sensorial da onde uma arma vai atingir ele ou algo do tipo. No caso do Touch Me, ele também estava entre os únicos 9 jogadores que podiam usar a classe especial, que é a classe campeão mundial, porque ele era um campeão mundial. O Touch Me, que empunhava uma espada e um escudo, ele foi avaliado como um dos jogadores mais fortes e também maiores guerreiros de Yggdrasil por conta disso. Ele é o guerreiro mais poderoso da Isogon, sem discussão, tá? A sua armadura era um equipamento bônus até que ele recebeu por participar dessa classe especial que ele tem. A armadura equipada no Touch Me é conhecida como conformidade com a lei e tem um poder que supera o dos itens de classe divina, então ela é mais forte do que muitos itens, rivalizando até mesmo com as armas de guilda, como o cajado Ainzogon. Para um jogador do tipo guerreiro do Touch Me, né, o Momonga afirmou que ele parece possuir até estatísticas gerais muito altas, então isso é devido obviamente a tudo que ele conseguiu ganhar e lógico que ele desenvolveu durante todo o jogo que ele jogava. Talvez a classe de insetos tenha até um desenvolvimento melhor, a gente não sabe exatamente sobre isso. O próximo então é Takemi Kazuchi. O guerreiro Takemi Kazuchi é um Nephilim que usa um conjunto de armadura samurai vermelho escuro. Essa armadura aí é o que relativamente aumenta um pouco a sua proteção, porque eu já vou explicar, né, que ele não é um cara tão forte, mas em questão ofensiva a gente pode dizer que ele realmente surpreende. Tanto que ele é considerado um dos membros mais fortes da Isogon, tinha níveis de classe ofensivos muito poderosos. Então a gente pode dizer até que assim como no Shikenrai, as defesas dele são baixas, só que ao mesmo tempo ele tem uma maior capacidade de dano físico em toda a guilda. Se a gente juntar todos os membros não dá ele nesse estado. E Nephilims são notados como criaturas imensamente altas semelhantes a gigantes.
Ao contrário dos gigantes, no entanto, eles eram meio humanos. Os Nephilim não conseguiam esconder a sua feiura dos outros, não importa o quanto tentassem se disfarçar, e eles também são capazes de obter 2 valores de habilidade muito alto e 3 valores de habilidade muito baixos. O próximo seria Tábula Smaradna. Tábula tem uma personalidade mais forte, em vários aspectos, né, que a gente pode dizer. Durante as discussões normais, ele falava coerentemente como um homem racional. No entanto, à medida que essa conversa se tornava algo mais profundo, várias partes ele trazia sua verdadeira natureza, que são difíceis de associar, e isso começa a vir à tona. Tábula era o tipo de maníaco num cenário que produzia documentos e designs extremamente longos para todas as suas criações também. Então ele escrevia com gosto, mas quem lia, meu parceiro, tinha que ter paciência. Em termos de puro poder destrutivo também, o Tábula era um Magic Caster mais forte até do que o Momonga. E em relação à classe, ele é um devorador de cérebros também. Pois é, assim como a própria Neuronist Penkill. Mas os devoradores de cérebros se assemelham bastante a monstros do tipo Cthulhu, completos logicamente com o rosto de um polvo e tentáculos caídos. Biologicamente, como a gente disse, eles são assexuados, mas podem se identificar como um gênero específico. Ubert. Mais um para completar é o Ubert. Entre todos os membros da guilda, Ubert Alain Odell era a pessoa que mais se fixava na palavra mal. Pois é, como ele sofria com Tunubiou, né, ele frequentemente agia como um vilão típico. Ele estava sempre desiludido com o mundo real, ressentindo-se da sociedade cotidiana pela injustiça que as pessoas pobres passavam desde seu nascimento. Razoavelmente, o Ubert é pessimista sobre seu futuro no mundo real, vendo o trabalho duro para subir na hierarquia social e economicamente, né, como nada mais do que uma impossibilidade para se começar, porque é difícil para as pessoas que não têm essa oportunidade. Ele então via certas pessoas como Momonga e Hirohiro como perdedores natos como ele. Todos eles eram assim, e ele acreditava que não importava o quanto alguém tente, nunca seria capaz de levar uma vida confortável como Touch Me vivia. Então, vendo o quão sombria é a situação da vida em um mundo real, né, ver um futuro dele que estava por vir, o Ubert sempre sentiu que acabaria compartilhando o mesmo destino horrível dos seus pais. Então assim, não é à toa, cara, que ele é da raça demônio. Esses seres são considerados monstros atrozes, originários do mundo demoníaco. No Novo Mundo, por exemplo, eles existem apenas para o extermínio de todos os seres vivos, sencientes e bons. Eles também são sinônimos da palavra mal, que é o que o Ubert costuma usar, e foram descritos como um tipo de criatura que gosta de atormentar os seres vivos. Até agora, os demônios foram classificados em 2 categorias principais, que são demônios, aqueles que usam a violência, né, que causam a destruição, e os diabos, aqueles que usam a inteligência para provar a depravação. Embora até existam vários subtítulos, né, para esses monstros, como o caso das bestas humanoides, assim como sua aparência, são demônios que possuem uma variedade de habilidades profanas, embora elas dependam da classificação do próprio demônio de fato. Por outro lado, muitos demônios são conhecidos por serem resistentes ao elemento do fogo, como o Demiurgos é resistente. Além disso, mesmo ambientes perigosos não teriam efeito negativo sobre ele. E o próximo querido é Nishikenrai, um cara que foi descrito em uma palavra: ninja. Pois é, apesar dessa não ser a raça dele de fato, porque ele não é um ninja. Na verdade, por incrível que pareça, ele é um meio golem, tá ligado? Como os golems, os meios golems provavelmente têm resistência limitada, semelhante aos mortos-vivos. Como os meios golems são considerados constructors, eles não sentem necessidade de dormir nem de se alimentar, e de certa forma eles são incapazes de sofrer por causa de fadiga, ou seja, não ficam cansados. Eles também têm uma certa imunidade contra um poder da mente, um controle de mente, e sabe-se que o Nishikenrai era o melhor membro da Aizogon em causar dano físico geral, tá? Isso é comprovado. Como ele sempre concentrou a sua construção do personagem em furtividade e dano, a sua capacidade de defesa era baixíssima, como a gente já tinha dito também quando falou do Takemi Kazuchi. Além disso, quando o Nishikenrai usa as habilidades furtivas dele, ele é capaz de desferir um único golpe cujo poder pode superar até mesmo o do guerreiro Takemi Kazuchi. Embora Nishikenrai não seja bom como personagem do tipo batedor puro, ele é capaz de fazer um reconhecimento como nenhum personagem especializado jamais faria. Então, furtivamente, ninguém consegue segurar ele. Ele é o cara mais brabo que tem. Daí entra o conjunto dele, que seria o Punitomou, que é o estrategista da guilda. Esse tipo de personagem é muito da hora, todas as estratégias fundamentais que usa a furtividade. Foram usadas contra outros jogadores, seguindo o Além do máximo que, pra mim, nos jogos RPG são mais que a apelão. batalha seja concluída antes mesmo de começar. Ele planeja meticulosamente cada operação, pesquisando e coletando todas as informações disponíveis sobre o inimigo, e resolvendo tudo num rápido ataque furtivo. Taticamente, o Punitomou usa o método PK, né, que é jogador matando jogador, na qual ele chama de squashing, e ele usa isso com grande sucesso. O seu nível de trabalho é totalmente focado em classes do tipo comandante, que melhorou
melhorou ainda mais as suas habilidades de membro de uma equipe. E a sua raça, por incrível que pareça, também é plantas. Pois é, as plantas são raças compostas principalmente de criaturas baseadas em folhagem. Ele é feito de folhas, dá pra ver na imagem, né? Existem vários tipos de espécies de plantas, cada uma possuindo habilidades e funções únicas. Enquanto muitas espécies são meros monstros, sem intelecto e tal, algumas possuem inteligência que se equipara aos dos humanos. Ou no caso do Puritomu, né, tá acima dos humanos. De acordo com a Shouter até, as raças baseadas em plantas são conhecidas por serem capazes de usar magia druida, e alguns monstros tipo planta podem até imitar flores, respondendo ao fogo e espalhando veneno mortal ou paralisante dos seus inimigos. Hirohiro é um slime, mais especificamente um Elder Black Ooze, uma das raças mais o único fortes que do tipo apareceu, slime. né, no final A sua aparência é apenas anime. uma massa de substância preta e Imagina pegajosa. se tivesse ficado Literalmente também, é né, só junto isso. com a E a sua superfície é semelhante até o a um final alcatrão que se agita e se do contorce jogo. continuamente, nunca permanecendo numa mesma forma por mais de um segundo. Com a sua habilidade ácida, eles são capazes de produzir ácidos poderosos do seu corpo que podem causar resultados fatais. Eles também ostentavam a capacidade corrosiva mais poderosa das famílias de Loto, né? Por essa razão, o Elder Black Oozes eram temidos por toda a sua capacidade de degradar armas e armaduras. Eles eram bons em batalha para poder lutar contra homens que teriam, né, muita armadura, muito armamento. Isso acabaria corroendo eles e deixando mais frágil para os outros guerreiros acabarem. Eu acho que a guilda de Overlord era uma complementação ali dos seres. Inclusive, ele é o único conhecido, tá, que seja dessa maneira, dessa raça. Eu não conheço outra pessoa que seja da mesma raça do que o Hirohiro. Entrando agora em Lucifer. Esse aí, cara, é conhecido como um encrenqueiro, né? O cara que todo mundo não gostava com os companheiros ali, já que ele tinha sempre uma tendência de criar problemas com cada um dos seus amigos da guilda, o que chega até a soar meio engraçado, em vista dele ser um anjo, né? Porque anjo normalmente não cria problema. Quem devia criar era o Hubert, que é um demônio, né? Mas, enfim, todos os anjos têm a capacidade de voar, usar poderes divinos. O seu nível de poder depende muito da sua classe. Os anjos eram sempre resistentes a ataques não encantados. Por esse motivo, é apenas uma redução de dano e não é considerado algum tipo de imunidade certa dentro deles. Certos anjos de nível extremamente alto, que a gente está falando, podem até usar as habilidades que podem impedir o uso de teletransporte em suas proximidades. E também foi dito que ele é um cara que tem uma habilidade de comunicação muito fraca, tá ligado? Causa problemas e fala de forma estranha, mas se envolve em algo pelo que ele é apaixonado, ele iria direto ao ponto e realmente isso acaba incomodando as pessoas ao seu redor. Isso tende a fazer as pessoas pensarem que ele está agindo de forma maliciosa, embora não estivesse. Diferente de alguns anjos, o Lucifer tem uma capacidade de criar golems, como o Gremory e Lion Golem também, que foi criado, que tá lá na tumba de Nazarick, dentro do chuveiro, né, do banheiro lá. E assim continuamos com Perorontino. Perorontino, cara, que é perfeitamente um homem-pássaro. A raça dele é essa mesmo, homem-pássaro. A própria imagem já denuncia pra gente. Ele era conhecido pela guilda por uma perversão e amor aos jogos H, né? H Games, que vocês conhecem, né? Ele é muito apaixonado por heróis, cara, e simplesmente fala abertamente com os seus membros da guilda sobre isso. Esse é um monstro, combate, ele é um cara mais especializado em combate de longo alcance, né? Não é muito do corpo a corpo, apesar dele conseguir lutar corpo a corpo, mas ele usa mais um arco e flecha. Uma vez que o Perorontino estava situado numa grande área aberta, ele podia demonstrar o seu verdadeiro poder atacando facilmente até 2 km de distância. As táticas favoritas do Perorontino era se esconder e acertar o seu oponente com um arco de longe até. Porra, era o que ele mais fazia. Por isso ele era considerado proficiente em atacar de longa distância com o uso de habilidades explosivas. Por outro lado, ele era inferior em áreas mais fechadas, né? Além disso, também era considerado um jogador poderoso e buscava o poder a qualquer custo, sempre melhorando. Como o nome sugere, essa criatura é um híbrido, como a gente falou, humano-pássaro. Pouco se sabe, inclusive, sobre as aparências específicas dessa raça, porque são poucos que existem. Na real, 2 que a gente conhece, o Perorontino e o Eclair. Só que a partir desses 2 exemplos, né, foram mencionados aqui no romance, a gente sabe que o Homem-Pássaro é capaz de voar e também pode ter uma variedade de plumagens diferentes. Só isso, as habilidades são totalmente desconhecidas. Bellriver também é um cara que interpretou Yggdrasil como um cavaleiro mágico em sua raça. Embora ele não tenha sido especificado, né, se tem um título, uma classe de trabalho ou uma terminologia do próprio jogo como Magic Caster, né, ainda assim ele pode se supor que tal título se refira
ao primeiro, um tipo de jogador que ele é, tipo uma combinação de classes guerreiro e mágico dele. Como um espadachim mágico, ele era do tipo que sempre alternava entre espada e feitiço, estava no meio a meio. No entanto, ele era aquele tipo de cara pau pra toda obra, só que mestre em nada, por isso costumava ser uma segunda escolha, né, como membro do partido lá. Dito isso, ele era bom em uma luta e com habilidades como jogadores era bastante alta até, mas não ficava entre os mais fortes. Durante as interações dele com seus companheiros, né, durante todo o plano de Nazarik, o Bellriver pode até ser considerado uma pessoa prudente, uma pessoa realista, mais disposto a se arriscar pelos seus amigos, embora seja possível que ele tenha até mudado ao longo do tempo, já que ele estava entre os membros da guilda que queriam tentar conquistar o mundo em Yggdrasil. Foi afirmado por Momonga que o Bellriver estava entre a elite intelectual do seu clã. Ou seja, ele estava lá, né, no top estilo Punitomou, só que o Punitomou é específico em comando para estratégias. E ele não, ele era um pouco diferente. O Bellriver era mais uma pessoa realmente intelectual. O próximo é uma menina, Yamaiko, uma das poucas meninas que tem, né, em Overlord. Assim como Takemi Kazuchi, ela era uma Nephilim, mas em relação aos seus poderes gerais, era um pouco diferente. Yamaiko é um tipo de Magic Caster que era adaptada à magia do tipo espírito, e ela se especializou ainda mais nesse campo como curandeira, o que lhe concedeu vários feitiços curativos. Mesmo com as varias imbuídas de feitiços de alto nível, ela curaria apenas metade do que Yamaiko poderia curar se lançasse pessoalmente um feitiço de cura. Ela também pode transferir o MP para uma outra pessoa por meio de um feitiço apropriado. Com as suas defesas inatas e regeneração, tudo combinado ali com uma construção que enfatizava as duas qualidades, ela poderia com certeza servir como uma espécie de tanque para todos os membros do seu grupo. Apesar da Yamaiko estar sempre cercada por inimigos, ela ainda podia curar os seus aliados e lutar continuando assim. No entanto, a Yamaiko ainda possuía dois tipos de fraquezas, com base na construção do seu personagem que ela se especializou. O primeiro era tipo que ela não tinha muito MP, até porque ela gastava para dar para os outros, e mesmo que ela tivesse mais do que o suficiente para curar geral, ela ainda assim era suficiente quando se considerava a necessidade de lançar vários feitiços de buffs e outras coisas em si. Outra menina, Buko Buko Chagama, entra em cena agora, uma raça e aparência exatamente de slime. Apesar de dizerem que a raça dela é desconhecida, a gente está falando das raças mais específicas, igual a do Hiro Hiro. Ela não tem essa raça específica. Mas a gente sabe que como slime, assim como o Hiro Hiro, de acordo com todas as características básicas de um slime, em termos de poder ofensivo, né, os monstros do tipo slime têm uma baixa força e não eram adequados para tarefas que causam muito dano físico. Pelos padrões de Yggdrasil, para lidar com DPS como um slime, era necessário se especializar em classes do tipo assassino, que matam com um golpe só. Mas ainda assim, lá em Yggdrasil existiam poderosas classes de slime, coisas exclusivas para eles que são mantidas escondidas para serem descobertas. Se os slimes conseguissem obter essas classes, eles seriam capazes de desenvolver mais características corporais, coisas mucosas mais fortes. Desde então, os seus níveis raciais aumentariam drasticamente. Isso também inclui invalidar acertos fatais. Embora os slimes retenham muitas características primitivas, eles também são criaturas racionais, tá? Que atacam ambientes terrestres e aquáticos. Então, por exemplo, se ele estiver lá na beira de um rio, um slime que seja translúcido, o cara pode simplesmente se esconder ali na sombra de uma rocha e atacar, né? Aproveitar a oportunidade de alguém passando por ali. Em Yggdrasil, eles foram até sobrecarregados com a penalidade racial de proibir o uso de armaduras, mas mesmo assim eu acredito que o slime tem uma resistência absurda. A gente tira até por outras histórias na qual os slimes são fortes, não por jogos de MMO, porque em jogos o bichinho é um dos mais fracos que tem. Amano Mahitotsu, esse aí tem uma aparência do avatar do jogo, que era como se fosse um monstro heteromórfico. Se levar o slime do Konosuba, ele é um cara ele que é bem poderoso. é como se fosse um cara de violinista, sacou? Um tipo que tem uma cor amarela alaranjada, com 4 patas e também uma das quais é uma garra gigante de caranguejo. Além de usar o seu óculos de proteção e roupas de ferreiro, como Touch Me, o Amano Mahitotsu também compartilha a mesma paixão pelo gênero do herói, que tem um grande amor por criar e forjar itens. Então você já deve imaginar, né? Já sabe que ele é um ferreiro, o líder do grupo de artesanato da guilda Ainzogon. Ele também tinha vários níveis em aulas de artesanato muito altos. Como outros membros já tiveram aulas de artesanato com ele, o Amano Mahitotsu tomou níveis em aulas básicas de combate para que ele também pudesse lidar com qualquer problema até certo ponto. E por último agora, e não menos importante, lógico que nós temos Ainzurigon, o melhor de todos, ou melhor dizendo pra vocês, né, Momonga, né, que é o verdadeiro nome dele, um morto-vivo. Mas ele não é qualquer morto-vivo, como já cansou de dizer no anime, o Ainz é um Overlord. É um morto-vivo muito poderoso, com a capacidade de aprender feitiços mágicos
pretende usá-los. Como Magic Caster, o seu conhecimento de poder mágico vai muito além dos limites mortais. Eles são considerados os mortos-vivos de mais alto escalão e podem usar feitiços do níveis mais altos de magia também. Todos os tipos de Overlord naturalmente têm estatísticas de nível que são mais altas. Mesmo as variedades dele que são mais fracas, que tem um mínimo de 80 níveis, ainda possuem estatísticas de alto nível independentemente do nível deles. Mesmo o Suzuki Satoru, nem mesmo o feitiço de 10º nível mais prejudicial, que seria o Reality Slash, com a Metamagic Enhancement, é o suficiente para poder matar instantaneamente um Overlord com um golpe. Não dá pra fazer isso, tá? Não tem como matar um Ice com um golpe. Então a gente sabe que ele tem muita vida ali e o cara é muito resistente a feitiços. Fora que ele também pode convocar outros 3 Overlords aí, que já é roubado, Um né? monstro Que é em o batalha. Overlord Wiseman, que são habilidosos com magia, os Overlord Chronos Master, que podem usar as suas habilidades especiais relacionadas ao tempo, e o Overlord Invocação. General. Esses são basicamente os A classe peritos em do Ainz controlar aí exércitos é de bem poderosa, mortos-vivos. né? Não tem E como, assim né? o Ainz acaba se tornando realmente um dos mais fortes, mesmo não Overlord. chegando lá no top 5, ele ainda tá entre os 10 mais fortes da guilda. Bom, galera, eu espero que vocês Porque tenham os outros gostado. que foi Lembrando mais aparecendo uma vez era que eu bem trouxe poderosos, apenas né? alguns seres supremos aqui pra vocês que já foram apresentados pra gente com raças Tem e muitos tudo mais ainda que falta dentro da aparecer, nove, né? ou coisas Cê é próximas assim, tá? Porque Ele os falou outros bastante, mas não tem são muitos totalmente ainda. conhecidos, então a gente não vai ter todos nesse vídeo. Mas futuramente eu posso trazer mais vídeos, continuações, falar com vocês dos outros seres supremos assim que eles forem revelados pra gente mais pra frente na história. No final é importante você se inscrever. Então, mas é interessante, né, você conhecer as raças, né? O quão poderosos são as raças de cada um dos seres supremos do Overlord, né? Do anime do Ainz, do clã lá. Porque eu já sabia que, tipo, já foi dito, né, várias e várias vezes que Ainz não é o mais forte do clã dele. Tipo, cada um é específico pra um tipo de situação no clã dele. Já que o Ainz é focado em magia, o Takemui, esqueci já o nome dele. Ele já é focado já em dano físico, né, em batalha. Daí tem outro lá que já é focado mais em dano, o outro em reconhecimento, assassinato. Então cada um tem vários estilos. É igualzinho realmente um jogo de RPG, onde tem o assassino, tem o guerreiro, o berserker, o mago, por assim vai, né? O tanque, o arqueiro. Então é parecido. Então, como já diz, né, no maioria dos jogos de RPG, como o arqueiro ele é muito focado em dano, mas a defesa dele é baixa. O mago tem um dano absurdo em questão de magia, mas também defesa baixa. O tanque ele tem uma defesa absoluta, mas o dano dele já deixa a desejar. Então é bem parecido mesmo. Então, tipo, você não pode levar em consideração falando que aquela personagem é mais forte que o outro porque ele tem mais dano, não sei o que lá. Não é isso. Pra quem joga RPG entende aí. Os equipamentos e a habilidade vai levar em consideração, né? O quão forte o personagem é. Se ambos os personagens têm o mesmo nível, mesmo equipamento, mesmo tudo questão. A que vai diferenciar os dois é a habilidade, cara. Pode ser que um seja mais quebrado porque tenha mais vantagem em tal certa área, mas a habilidade que acaba definindo o personagem no final. Mas isso que define mesmo, né? Porque lá no anime do Overlord, lá os 41 seres supremos, os outros personagens, além deles serem mais fortes, tipo, ter equipamentos mais quebrados, tudo, as habilidades deles era muito superior aos outros personagens, por isso que tornava ele como o personagem mais forte. Mas sempre é isso que você tem que levar em consideração. Se todos os personagens tiverem o mesmo, todo equipamento, tudo nível máximo, o que vai diferenciar eles são a habilidade, o quão expert eles são com cada classe. Então, porque querendo ou não, um assassino pode deletar qualquer um, tanque, um mago pode deletar qualquer um, assim como qualquer um pode deletar qualquer um. Então, é uma batalha dessa, né, querendo ou não. Mas é legal de saber, né, que tem esses seres assim. E mesmo eles sendo fortes, não são tão quebrados assim, né? Querendo ou não. E é da hora, mano. Isso que é o da hora do anime do Overlord. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curte, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo, uma música interagindo, beleza? Vou indo nessa, falou, até a próxima e fui!